já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida. Tristeza, perda de peso e falta de apetite são algumas das características da depressão. Uma pesquisa realizada em conjunto com a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas aponta que a cada 100 idosos, 8 sofrem com esta doença em Manaus. Confira mais detalhes na reportagem. A depressão é uma das doenças que mais tem atingido a humanidade nos últimos anos. Um problema enfrentado principalmente pelos idosos. Entre os fatores estão as causas emocionais. Por exemplo, se eu tirar uma pessoa do seu ambiente, da sua casa, e levar para a casa do filho, por exemplo, quando muda totalmente o meio ambiente dele, é um luto, é uma perda. A aposentadoria é uma perda, é um luto. Esses são os principais fatores que levam aos desvios do comportamento. Segundo dados de uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Aberta da Terceira Idade do Amazonas, a cada 100 idosos, 8 sofrem de depressão. O estudo foi realizado durante 2 anos, simultaneamente em São Paulo e em Manaus, envolvendo cerca de 1.500 idosos. Só na capital do Amazonas foram analisadas mais de 700 pessoas com mais de 60 anos de idade, em 4 distritos de saúde de Manaus. Essa segunda etapa é exatamente fazer uma intervenção, né? Uma intervenção para que possa ter ajuda, busca profissionais, para que possa combater, né, toda essa estatística que foi exagerada, né, porque 8 para 100 é uma quantidade bem elevada de pessoas com depressão. Menos de 2% dos idosos que possuem a doença fazem tratamento, mas este mal pode ser combatido através de atividades saudáveis, como o autônomo João Domingos, que aos 65 anos mostra bastante disposição e alegria de viver por meio da dança. E a gente procura cada dia viver melhor ainda. E nada melhor do que a gente estar participando aqui desse grupo de dança, da UNAD, e eu não pretendo largar. A oficina de musicoterapia também é outra forma de levantar a autoestima. A gente sabe que a música ela vem de várias formas. Ela trata das emoções mais fortes, no momento de alegria, no momento de perda, no momento de felicidade extrema, no momento de paixão, que muitos contam também suas histórias. E aqui a gente busca esse recurso para justamente ajudar, né? Está sempre inserido nessa questão do envelhecimento, né? Com qualidade, mesmo a pessoa acamada, mas ela já... Espero que a gente vá fazer essa visita no dia a dia, né? Hoje tu veio pra coisas do meu coração. Para falar mais sobre este assunto, estamos recebendo no programa Estilo de Vida o diretor-presidente da Universidade Aberta da Terceira Idade e geriatra, Dr. Euler Ribeiro. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui para a gente da Amazonsat recebê-lo também, fora do programa O Homem da Floresta. Mas, doutor, para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente entender quais são os fatores que estão contribuindo para esse surgimento da depressão cada vez mais cedo, a gente precisa primeiro falar sobre o que é depressão. Pois é, a depressão é a doença do século XXI. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 2013, 12% do PIB dos Estados Unidos foi gasto com tudo relacionado à depressão. O diagnóstico, o tratamento e as horas de perda do trabalho por conta da depressão. A depressão é a falta da utilização de neurotransmissores como a serotonina. E isso, geralmente, é por um impacto emocional muito forte, por luto. Luto não é só perda de parentes por morte. Luto é qualquer uma perda. A aposentadoria consiste num luto. A troca de casa de um idoso, da sua própria casa, do seu meio ambiente para a casa de um filho, é luto, porque ela perdeu as referências. O abandono familiar, muitas vezes, falta de apoio. Sobretudo, esta questão do abandono, dos maus tratos, e intradomiciliar, que é muito forte. A falta de respeito com uma pessoa
que contribuiu com suor e com sangue ao longo da sua vida para construir a família, para construir a nação, e que são desrespeitados. Então, veja bem uma coisa, quando a serotonina deixa de ser reabsorvida, há uma mudança de comportamento, principalmente do humor. As pessoas ficam tristes, choram sem motivação, perdem o apetite, têm insônia ou hipersonia, passam o dia todo cochilando, elas perdem peso porque o apetite desaparece, se ficam reclusas, não querem sair de casa, não querem conversar e quase sempre têm um episódio triste, que é o suicídio. Pode levar ao suicídio, sim. Sim, com certeza absoluta. Doutor, qual a faixa etária mais acometida por essa doença? A gente, como o senhor falou, é uma doença do século XXI. Hoje, a depressão não atinge só idosos, mas também crianças. A partir de quantos anos nós podemos dizer que a depressão é uma doença da terceira idade? Olha, veja bem uma coisa, a depressão pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ela é mais comum após os 55 anos. Ela é mais comum. Por quê? Porque as diferenças da sociedade no mundo moderno agrediram pessoas que tiveram uma cultura diferente. Por exemplo, a avó, o avô, não aceite que a neta traga o namorado para dormir com ela dentro de casa. Mas mudou o comportamento da sociedade, não é? Eles não aceitam isso, por exemplo. Eles não aceitam que, pela moda, as suas netas, suas bisnetas, andem com essas sainhas muito curtas. Ela acha que aquilo é imoral em relação aos costumes dela. Então, ela não aceita aquilo e ela entra em luto, ela entra em depressão. Bom, como nós vimos na reportagem, a depressão é uma das doenças que mais tem atingido a humanidade nos últimos anos. Quais são os fatores que vêm contribuindo para esse surgimento da depressão? E eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa no ar, a Arte 2, para a gente explicar quais são as causas, doutor. Então, vejam bem, essa mudança de comportamento da humanidade em relação a todos os vieses da vida é uma coisa que chocou a humanidade. Esse é o principal fator. Esse é o principal fator. A gente vê que, além das mudanças psicológicas, como nós já até introduzimos, muitas vezes as mudanças físicas também então, influenciam muito. O meio ambiente, por exemplo, quem fica numa parada de ônibus às 5 horas da manhã para chegar no emprego às 7 horas, no sol e na chuva, vai num ônibus superlotado, ninguém respeita ninguém dentro desse ônibus. Os homens, às vezes, agridem as mulheres, tentam estuprar as mulheres dentro do ônibus. Quando você chega em casa à noite, a sua caminhada, desde a parada até a sua residência, você pode ser agredido. O ano passado, 55 mil mortes no Brasil por agressão física, mais mortes do que na guerra do Vietnã. Então, tudo isso leva a um processo de alteração do humor das pessoas. Agora eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa Arte 3, nossa tela interativa, para a gente explicar e a gente conseguir identificar, principalmente isso, né, doutor Euler, conseguir identificar essa depressão o quanto antes, porque o papel da família é muito importante realmente nesse diagnóstico. É verdade. Né? A família mesmo pode despertar para, por exemplo, alguém dentro de casa que gostava muito de ler, não quer mais ler. Que gostava de assistir as novelas, não quer mais assistir as novelas. Que gostava de tricotar, não quer mais fazer. Então, essa coisa de abandonar o que mais lhe era aprazível para si, isso é um sintoma. O outro sintoma que às vezes aparece primeiramente é choro imotivado. Tudo é fonte para que você chore. Então, esse choro imotivado é falta de serotonina, porque não está sendo absorvido, recapturada a serotonina dentro das células do cérebro. Bom, a gente tem aí na nossa tela interativa tristeza, perda de interesse pelas atividades rotineiras, como nós falamos, a mudança no apetite, perda de peso, as queixas de dores sem uma causa, distúrbios do sono. Agora, doutor, como é que a gente consegue diferenciar, distinguir a tristeza de uma depressão ou a demência de uma depressão? Olha, a demência é a perda total
das relações individuais. Você perde, do ponto de vista comportamental, você não identifica mais as pessoas ao seu redor. Você se perde se sair de casa, não sabe retornar. Você esquece praticamente tudo, a fisionomia das pessoas. Você perde a competência de comunicação. Isso é um tipo especial de mudanças de comportamento interacional. Então, isso é demência. A demência mais comum é a demência de Alzheimer, que atinge geralmente pessoas de idade tardia. Mas tem outros tipos de demência. Demência de Pique, quando tem hidrocefalia. Tem demência frontotemporal, quando tem alguma alteração no lobo temporal do cérebro. Cada um é um tipo diferente, mas a depressão pode terminar na demência. Muito atento em relação a isso, né? Agora, como é que a gente consegue diferenciar uma tristeza de uma depressão? Veja bem uma coisa. Se você perde alguma coisa, você perde um ente querido, uma pessoa muito ligada a você, você entra em profunda tristeza. Se essa tristeza não for coordenada, principalmente pela família, pelo médico dessa família, pode se transformar numa depressão. Então, o risco, porque quase sempre, na maioria das vezes, a depressão começa com esse sintoma, tristeza. Ao longo prazo, digamos que essa depressão pode ir piorando, agravando os sintomas ou não? A Sim. depressão já instalada... Se não for tratado, e o tratamento não é só farmacológico, não é só com medicamento. O tratamento é psicoemocional, tem que ter um psicólogo junto, tem que ter um assistente social para ver qual é a relação desse paciente dentro da família e fora da família, ver quais são os incômodos sociais que estão causando aquilo, porque só o médico não trata as pessoas com distúrbios emocionais. Tem que ter uma equipe multiprofissional cuidando desse idoso. Mas a família é muito importante. A família tem que entender que aquele paciente está vivendo um momento distinto da sua vida, que tem que ter todo o apoio de todos, das crianças, dos adultos e dos mais idosos. Doutor Euler, no próximo bloco nós vamos, já que nós tocamos nesse ponto em relação ao tratamento, e a família no próximo bloco, você de casa vai entender como você pode ajudar esse idoso. Nós vamos falar um pouquinho também sobre a Universidade Aberta da Terceira Idade. Tem novidades vindo por aí. Então você de casa não pode sair daí, porque nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!